Pois bem, como nós trabalhamos as competências, as habilidades nesse quadro geral? Vamos aplicar aqui os 5 pilares da educação, ok? E tentar descobrir como a gente ensina as competências para as nossas crianças. É bom lembrar, né, que os 5 pilares, se você não conhece, da educação são conhecer-se a si mesmo, aprender a ser. O segundo é aprender a fazer, isto é, aprender a modificar o meio ambiente e criar a cultura, né? O terceiro pilar é aprender a aprender, ou aprender a conhecer, que é o conhecimento, que é a forma de acessar o conhecimento. O quarto pilar é aprender a conviver, a viver em sociedade. E o quinto pilar, você não vai ouvir falar isso por aí, que eu mesmo criei, é aprender a crer. Esses pilares têm a sua base nos relacionamentos. Então, a competência de se relacionar diz respeito a se relacionar com o conhecimento, a competência de se relacionar com a outra pessoa, a competência de se relacionar com o meio ambiente, e a gente vai observando desta forma, né? A competência de se relacionar consigo mesmo e, no quinto pilar, a competência de se relacionar com Deus. Essas são as habilidades fundamentais para a criança ser completa, integral e íntegra, para ela ter integralidade e integridade física, moral, emocional, intelectual e espiritual. Então, esses 10 blocos, como eu disse, podem ser arranjados de diversas formas. Eu posso começar com o pilar saber conviver ou aprender a conviver, que é a competência de se relacionar com o outro, em sociedade ou com o meio ambiente. E quais blocos do texto eu usaria para ensinar esse pilar ou a competência? Qual dos 10 blocos eu poderia usar? Bom, eu posso usar o bloco 7, por exemplo, quando Deus forma os animais e traz esses animais para que o homem dê o nome. Esse bloco, né, o sentido desse texto, mostra a competência de convivência. O fato do homem dar nome aos animais, de nomeá-los, indica a competência dele em conviver com os animais. Isso pode parecer óbvio, mas é muito importante de mostrar essa relação amistosa, não predadora, não destruidora, uma relação de não crueldade com os animais. Isso vai influenciar, por exemplo, quando o seu filho estiver na faculdade, fazendo um curso na área de ciências médicas ou ciências biomédicas, ou pode ser até um curso de psicologia, quando ele precisar fazer um experimento com os animais, abrir uma rã, um sapo, né, fazer uma dissecação. A ética do relacionamento dele com o animal é que vai determinar o valor da vida e o trato com a vida do animal. Eu lembro que o livro de Provérbios diz o seguinte, que o justo se importa com a vida do seu animal doméstico e o perverso usa de crueldade para com eles. É a voz da sabedoria em relação ao homem e ao animal. Então aqui a gente tem um primeiro bloco de significado, sentido e competência, a habilidade de nomear, de descobrir novas espécies, de preservar, de se relacionar com outras criaturas do mundo, neste caso do mundo animal, mas que faz parte da criação de Deus. Nessa questão da competência de conviver, a gente pode juntar o bloco 9, que é o encontro de duas pessoas, que nos ensina sobre o saber se relacionar. Aqui o texto
diz que não achava uma igual para o homem. Então, uma competência e uma habilidade de relacionamento com o outro é tratar o outro como igual, é tratar o outro no mesmo nível, para que não haja distinção de raça, cor, etc. É muito importante não fazer nenhuma distinção sexista no sentido de sexo, mas enfatizar a igualdade entre as pessoas. Esse é um valor muito precioso a ser ensinado. O que está em vista em toda a narrativa do capítulo 2 é a pessoa, é o ser humano, é a humanidade. Tanto é que não aparece nem o nome de Adão, nem o nome de Eva. Pode observar isso. A primeira vez que aparece o nome Eva é no capítulo 3, lá no verso 20. É quando o homem, que já tinha dado nome aos animais, dessa vez ele dá o nome a Eva, dizendo: ela é a mãe de todos os viventes. No hebraico do Gênesis 2 tem uma construção aqui com um determinativo que significa que é um substantivo e não um nome próprio. Então essa seria a competência de conviver com seus iguais. Outra competência de convivência, aprender a conviver, poderia ser em relação ao meio ambiente. Veja as queimadas que a gente assiste na televisão e que alguns enfrentam, né? Nós temos aí um desastre ecológico no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, para falar só do nosso quintal, né, do nosso país. Mas isso acontece em muitos lugares, a destruição da natureza. Desse modo, a competência de ter uma relação correta com o meio ambiente é importante. Uma convivência sem ser uma convivência predatória, sem ser esse domínio predatório. Você pode observar que você pode estabelecer as competências, as habilidades de um pilar, aprender a conviver, em vários blocos dos 10 que nós separamos de Gênesis 2. Isso nos dá a liberdade de se movimentar, de fazer um novo agrupamento, fazer uma nova configuração ou uma nova organização baseada nas competências e não na sequência do texto.